Olá! Enquanto a floresta queima na Amazônia, no Pantanal e no Cerrado, o Conselho Nacional de Meio Ambiente retira a proteção de unidades de conservação, manguezais e restingas. O governo Bolsonaro fragiliza a legislação ambiental vigente no país e cumpre a promessa de deixar passar a boiada. Na entrevista central de hoje, conversamos com a ambientalista e ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, que fala sobre os retrocessos na área ambiental. Eu sou a Larissa Gold e começa agora a Central do Brasil. Central do Brasil. Após um jantar amistoso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, selaram a paz. Paz dos poderosos para avançar nas reformas neoliberais contra o povo brasileiro. O editor da newsletter Ponto, Miguel Stedley, fala sobre essa aliança no embarque imediato. Embarque imediato. Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Rodrigo Maia acionaram o relógio do fim do mundo. Nós estamos em contagem regressiva para a maior crise econômica da história do nosso país. Isso porque, por um lado, dia 31 de dezembro acaba o orçamento de guerra, as medidas emergenciais tomadas para que a nossa economia sofresse menos em função da Covid-19. Por outro lado, todos os indicadores econômicos e sociais apontam que em 2021 nós teremos uma grave crise econômica, estourando vários indicadores, em especial o aumento do desemprego, do preço dos alimentos. Nesse momento, nós deveríamos estar discutindo medidas que preparassem o país para enfrentar essa crise. Mas, ao contrário, Bolsonaro, Guedes, Maia insistem em políticas como a reforma tributária, a reforma administrativa, acreditando que isso trará de volta o investidor estrangeiro, que não confia nem um pouco na equipe econômica do Brasil. Esse é o momento para as forças populares discutirem medidas e saídas necessárias para essa crise. Isso passa necessariamente pela intervenção do Estado na economia. O setor privado está destroçado e não tem forças para puxar esse desenvolvimento. Somente o Estado atuando para induzir o desenvolvimento e recuperar a educação e a saúde, também prejudicadas pela Covid-19, mas também estabelecendo medidas de proteção que sejam universais aos trabalhadores e trabalhadoras, é que o Brasil poderá enfrentar as turbulências que se prevêem em 2021. Do contrário, nós que já convivemos com a peste, com a fome, com a morte, teremos que conviver também com os conflitos sociais causados por essa grave crise econômica. Você já percebeu que aumentou a quantidade de famílias, crianças e adolescentes nas ruas das cidades? A vulnerabilidade social que aumentou com a crise sanitária da Covid-19 escancarou um grave problema social: o trabalho infantil. Confira nos Trilhos do Brasil com Afonso Bezerra. Trilhos do Brasil. De acordo com os dados do IBGE, em 2016 o trabalho infantil atingiu mais de 2 milhões de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos. Uma das raízes deste problema, na avaliação da Procuradora do Trabalho, Ana Maria Villarreal, é a desigualdade social profunda. A questão da desigualdade social estrutural, que deveria vir acompanhada de fortalecimento das relações de trabalho, maior proteção social, maior proteção previdenciária, isso está se desfalecendo, na verdade. Desde a reforma de 2017, a gente tem visto só medidas precarizantes. Então, as relações de trabalho cada vez mais desprotegidas, isso vai levar a um aumento do trabalho infantil. A exploração do trabalho infantil é uma real ameaça à vida desses meninos e meninas. De 2009 a 2019, de acordo com o levantamento do Ministério Público do Trabalho de São Paulo, mais de 13 mil sofreram acidentes de trabalho graves. Os casos estão mais concentrados na região sudeste. São Paulo e Minas Gerais somam juntos mais de 300 mil crianças e adolescentes ocupadas, segundo o IBGE. O que favorece esta prática é o discurso naturalizante do trabalho infantil, muito presente nas falas do presidente Bolsonaro e na ausência de investimento na erradicação do trabalho infantil, como aponta Isa Oliveira, secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O plano já está paralisado, não se tem nem uma informação sobre a implementação do plano e muito menos de um possível monitoramento do plano. Então, essa é uma questão muito grave. Na
Parada Cultural de hoje, a estudante Luísa Diniz indica uma série nacional digna de maratona. Parada Cultural. A série brasileira da Netflix, Boca a Boca, foi lançada em julho desse ano e foi dirigida por Esmir Filho e Juliana Rojas. Boca a Boca conta uma história ficcional de uma pequena cidade chamada Progresso, que já faz uma sacada, já que as coisas lá são bem conservadoras. A protagonista da série é Fran, uma menina preta que perdeu a sua irmã gêmea na infância e é filha de uma trabalhadora da fazenda Nero, que se intitulam como a com carne e tecnologia mais avançadas. O filho do dono dessa fazenda, Alex, é amigo da Fran e é vegano. E completando o trio protagonista, Chico, que veio de outra cidade, entre aspas, para se ajeitar. É uma série muito bonita, não só sua história, delicadeza e lição, mas também a direção de arte é impecável, dá gosto de ver. Ela consegue trazer o grande contraste entre uma cidade pequena, pecuarista, e algo bastante futurista, tecnológico, com muitas cores neon, figurinos, maquiagens e uma trilha sonora bem psicodélica. A playlist da série é algo bem marcante, vai de Te Amo Desgraça do Bacuxi do Blues até uma versão techno de Boi da Cara Preta. As mudanças nas resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente mostraram mais uma vez que o projeto de flexibilizar a legislação ambiental é um dos focos do governo Bolsonaro. Veja na reportagem de Camila Piacese os impactos sociais e ambientais dessas medidas. Nacional. Os mangues e restingas brasileiros típicos do litoral estão sob ameaça. O desembargador Marcelo Pereira da Silva restabeleceu a validade das decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, que retira a proteção ambiental de manguezais e restingas e ainda permite a queimada de lixo tóxico em fornos de cimento. Para o presidente do Instituto Manguezais, Camilo Souza, a revogação das resoluções significa também desemprego para a comunidade pesqueira. Você acaba tendo redução da produção pesqueira, onde as pessoas e todos os trabalhadores pescadores buscavam peixe próximo da costa, vão ter que buscar esse peixe mais longo. Cardumes vão estar mais distantes, prejudicando essa produtividade pesqueira. Com isso, pescadores artesanais ou pescadores profissionais vão perder seus empregos de forma preliminar, inicialmente. O CONAMA é o principal órgão consultivo do Ministério do Meio Ambiente e é responsável por estabelecer critérios para o licenciamento ambiental, normas para o controle e a manutenção da qualidade do meio ambiente. As determinações do CONAMA têm força de lei. Agora, o que mais preocupa ambientalistas é a especulação imobiliária. O coordenador da Associação Alternativa Terra Azul, Pedro Ivo, parafraseou o ministro Ricardo Salles para definir a resolução. É a farra, como diz o ministro, a farra do boi, com todo o respeito ao boi, porque o boi nem merece essa alcunha tão ruim. Mas é uma farra do agronegócio, do hidronegócio, é uma farra daqueles que não estão preocupados com a situação do Brasil, nem do ponto de vista dos seus ecossistemas, nem do ponto de vista das suas populações locais. O governo Bolsonaro quer institucionalizar o desmonte da legislação ambiental e avança com o enfraquecimento dos órgãos de fiscalização, controle e proteção da natureza. Esse é o tema da entrevista central de hoje. Jonatas Campos conversa com a ambientalista Sueli Araújo. Entrevista Central. A entrevista central de hoje conversa com Sueli de Araújo. Ela é advogada, ambientalista e ex-presidenta do IBAMA. Atualmente é especialista sênior de políticas públicas no Observatório do Clima. Sueli, agradecemos sua disponibilidade. Sueli, o que significa a fusão do IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Biodiversidade? Isso é uma mera mudança burocrática promovida pelo atual governo ou isso tem consequências negativas na luta pela proteção do meio ambiente? Certamente a ideia é reduzir a questão da proteção das áreas protegidas, das unidades de conservação da natureza, que são geridas pelo Instituto Chico Mendes. O ICMBio, ele toma conta de mais ou menos 10% do território nacional e uma parcela de um pouco mais de 20% da nossa costa, né, nas áreas protegidas marinhas. E quando você
volta atrás, né? O ICMBio foi criado em 2007, quando depois de tantos anos você volta atrás e quer incluir o ICMBio dentro do IBAMA, não há dúvida de que essa inclusão vai ser no sentido de reduzir o tamanho das ações governamentais no plano federal para a gestão dessas áreas protegidas, né? Na verdade, há uma perspectiva de flexibilização de uso dessas áreas, inclusive com empreendimentos minerários em determinados tipos de áreas protegidas. Então, essa deve ser a intenção, né? Reduzir o tamanho das políticas públicas voltadas às áreas protegidas seria hoje um grande retrocesso. Sueli, ainda nesse tema institucional, digamos, qual é o impacto para a proteção do meio ambiente, para o combate ao desmatamento, dessa total falta de respeito do governo Bolsonaro com o fundo da Amazônia, então esse ataque a esses fundos doados pelos países da Europa e de outros continentes? Bom, no caso do Fundo Amazônia, não dá nem para entender como é que o governo faz isso, é uma espécie de tiro no próprio pé. Nós temos hoje mais de 1,5 bilhão de reais depositados no fundo, sem uso algum. Isso desde o dia 1º de janeiro de 2019. Isso, para a política ambiental, é uma verdadeira fortuna. São recursos que poderiam estar sendo utilizados em projetos do próprio governo, dos governos estaduais, de entidades não governamentais. Então, assim, tem uma gama enorme de projetos que poderiam estar sendo realizados no sentido de controle do desmatamento, e não estão, na verdade, por implicância do governo, do atual governo, com o fato de que esses recursos podem ser destinados também a não governamentais, às ONGs, né? Essa foi a principal crítica logo no início do governo ao Fundo Amazônia, mas não faz qualquer sentido. O governo tem ido no exterior pedir dinheiro para a proteção ambiental no Brasil, enquanto ele tem um volume de recursos como esse parado. O governo Bolsonaro recorreu de uma decisão de primeira instância que mantinha a proteção aos mangues e restingas e recorreu ao Tribunal Regional Federal da segunda vara para derrubar essas resoluções, essa proteção. Por que essa insistência do governo nesse tema, Sueli? Na verdade, acho que a orientação é reduzir o número de regras que são mais restritivas do que do que você tem na Lei Florestal de 2012. Isso em relação à revogação das resoluções 302, que dispunha sobre a proteção de vegetação no entorno dos reservatórios artificiais, e a 303, que abarca áreas de preservação permanente de uma forma geral e inclui a questão dos mangues e restingas. Há ainda outras duas decisões na mesma reunião, e todas no sentido de atenuar o rigor da legislação ambiental. Eu acho que esse é o norte, é essa a proposta, e provavelmente nós teremos outras tentativas de flexibilização da legislação nas próximas reuniões do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você, uma avaliação geral, você já fez em toda a entrevista, mas como é que você avaliaria diante do vazamento de óleo nas praias do Nordeste, queimada na Amazônia, queimada no Pantanal descontrolado, como você avalia o ministro Ricardo Salles? Em geral, a atuação do ministro é no sentido de uma antipolítica ambiental. O ministro está sempre contra as regras ambientais, e a política ambiental é essencialmente regulatória. Ele sempre está contra as entidades não governamentais que lutam pela proteção do meio ambiente. Não faz nem sentido um ministro com esse perfil atuar como ministro do meio ambiente. Eu fico por aqui, mas você pode embarcar na Central do Brasil em todas as plataformas de podcasts, como o Deezer, o Spotify, o Google e o Apple Podcasts. A gente se encontra amanhã e até!
Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.